A culpa é sua, Ezequiel. Pare de culpar a igreja. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E eu estava aqui na minha casa, livre, leve e solto, preparando um material sobre hermenêutica bíblica para vocês, quando eis que uma pessoa aí, tal de Ricardo Santos S2X, entra no meu canal para escrever alguns comentários e eu vou ter que reagir. Peço desculpa, inclusive, para quem está cansado do assunto a respeito do qual eu vou falar hoje, mas hoje eu vou falar de uma ótica um pouco diferente, que tem que ver um pouco com esse universo da culpa, tá? E acho que a gente vai aprender coisas bem interessantes nesse vídeo, para quem ainda aguentar me ouvir falar a respeito desses assuntos, tá? Só para, inclusive, deixar um recado aí para vocês. Eu não tenho diante de mim nenhuma linha do tempo específica sobre como que eu vou levar adiante o meu embate com a Organização Adventista do Sétimo Dia. Em geral, eu trabalho a partir da percepção do momento. Quando acontece alguma coisa que me faz entender que eu devo me manifestar em relação a esse assunto, então eu me manifesto. Então, como eu falei bastante sobre essa minha treta, esse meu embate com a igreja nesses últimos tempos, eu prevejo que a gente vai passar um bom tempo daqui para frente sem falar muito nesse assunto. Mas claro que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que nos faça retomar tais discussões, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, eu quero mostrar os comentários para vocês, para depois a gente poder fazer aqui algumas considerações e algumas reações. Dá uma olhadinha aí. Olha aí, meus amados irmãos, o tal do, entre aspas, Ricardo Santos Z2X, não sei se é fake, não sei se essa pessoa existe, com esse nome, coisas do tipo, não tem foto, não tem nada, etc e tal. O canal foi criado há um mês atrás, então também é aquele tipo de coisa que pode ser fake, né? O vagabundo visto em motel com puta, sai do fake. Brincadeira. Mas o rapaz escreveu aí várias coisas, comentários meio repetitivos, aí eu já bloqueei ele, mas printei aqui e quero responder e considerar algumas questões, tá? Resumo da ópera, ele diz assim para mim: Vem Senhor Jesus, a.k.a. Ezequiel Gomes. Todo o seu sofrimento é resultado da sua escolha. Você iria casar, terminou o casamento sem pensar no sofrimento da mulher. Hoje você colhe o que plantou. Assisti a série sobre a Adriana. Lá você coloca a culpa no seu sofrimento, na igreja e na Adriana. Porém, quem decidiu terminar o casamento foi você. Então assuma seu grande erro e pare de tentar se vingar da igreja. Você não buscou a direção de Deus antes de terminar o casamento. Você não se importou com com o que a moça iria sofrer. Hoje você está colhendo o que plantou. O que me deixa triste é você passar para a igreja a culpa que é toda sua. Você errou feio, jogou sua felicidade no lixo. Eu não sou burro. A igreja errou em te desligar do ministério. Porém, a culpa por todo o seu sofrimento é sua. Te desejo saúde, procura tratamento e pare de ficar atacando a igreja. A igreja adventista é a menina dos olhos de Deus. O joio vai cair, arrume outra mulher e não vacila de novo. Abraço, Deus te cure. Depois ele escreveu coisas parecidas e no fim ele coloca lá: espero que você reconheça seu erro, pare de culpar a igreja e busque tratamento. Ok, meu querido e amado Ricardo Santos, vou tratar assim com o fake que você deu a si mesmo aí nesse perfil. Ok, beleza. Eu agradeço demais o seu contato, os seus comentários e vou reagir a eles com muita tranquilidade, tudo bem? E antes de considerar aqui, eu quero colocar para você um trechinho do meu primeiro vídeo da minha série sobre a Adriana, tá? Para relembrar você algumas coisas que aparentemente você não prestou muita atenção, né? Então, dá uma olhadinha no trecho desse vídeo aí e daqui a pouquinho eu volto. Outra coisa, eu quero deixar muito claro que eu tenho absoluta consciência de que 99,9% da
culpa daquilo que aqui será relatado é minha, não é da Adriana. Tudo bem? Se a Adriana cometeu erros comigo e eu paguei um preço caríssimo por causa dos erros dela, obviamente é porque também em algum aspecto eu permiti que ela tivesse esse espaço e essa influência na minha vida, coisa que eu não deveria ter feito. Então, no final das contas, a culpa é minha. O objetivo desse material aqui não é colocar culpa das minhas questões sobre a Adriana, tá? Eu assumo a minha responsabilidade com a minha própria vida, e se de alguma forma eu me iludi, eu entreguei o meu coração para a quem eu não devia ter feito isso, a culpa recai sobre mim. E é natural que eu sofra as consequências. Bom, meu querido e amado irmão Ricardo Santos, tá? Uma das coisas legais, cara, da gente gravar conteúdos tem que ver com o que acabou de acontecer aqui agora entre eu e você. Você afirma uma coisa a meu respeito, que tem que ver com uma percepção subjetiva da sua cabeça, de acordo com as suas fantasias e com as suas loucuras e com a sua burrice, e aí eu pego um trechinho do vídeo, vou lá e coloco para você perceber que a sua percepção estava completamente equivocada. E ou você disse que assistiu a série e não assistiu, ou você assistiu de forma desatenta, ou você é burro, e seja qualquer que for o cenário que explique a sua afirmação, ela está refutada aqui pelo trecho do meu vídeo. Então quando você fala que você viu a minha série e nela eu coloco toda a culpa do meu sofrimento sobre a Adriana, ou sobre a igreja e etc e tal, tá aí o trechinho para mostrar para você que não, né? Inclusive eu falo o exato oposto, né? A culpa é minha, e eu digo inclusive, é 99,9% minha, ainda que a Adriana tenha os erros dela nesse processo, a culpa é minha, tudo bem, meu amado? Mas assim, esse vídeo tá longe de terminar, porque na verdade ele tá só começando, né? E eu gostei muito do seu comentário, e eu quero analisar parte por parte, e eu quero falar algumas coisas assim, muito importantes para todo mundo que está assistindo. Recentemente, eu gravei um vídeo falando um pouco assim do conceito de que nós falamos sozinhos, tá? Dentro do universo do nosso coração, da nossa cabeça, da nossa história, em ampla medida. E aqui está um exemplo perfeito de uma pessoa, um fake chamado Ricardo Santos, que está falando sozinho. Porque o Ricardo, ele não está engajado com Ezequiel Gomes. Na verdade, qual que é o fenômeno, do que está acontecendo por detrás desses comentários dessa pessoa? O Ricardo está tomando consciência de críticas que eu tenho em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Ricardo é um adventista do sétimo dia, porque ele diz aí que a igreja é a menina dos olhos de Deus, esse papo como um todo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o Ricardo, ele fica chateado com o Ezequiel, porque o Ezequiel critica a igreja a qual ele pertence. Aí ele pensa assim, tá, qual é a forma mais rápida e mais fácil de eu me desvencilhar das críticas do Ezequiel à minha igreja? É eu encontrar algum elemento que demonstre que o problema real é o Ezequiel e não a minha igreja. Aí eu entro em contato com o Ezequiel e digo assim, Ezequiel, a culpa é sua, como se eu não soubesse que eu tenho culpa de coisas e etc e tal, então pare de falar mal da minha igrejinha corrupta, vagabunda e mau caráter. Basicamente é isso o que está acontecendo aqui. Qual é a preocupação do Ricardo com o Ezequiel? Zero. Qual a preocupação do Ricardo com a Adriana? Zero. Qual a preocupação do Ricardo com a minha ex-noiva Simone, que eu larguei para ficar com a Adriana? Zero. Qual a preocupação do Ricardo com nada além de si mesmo e da igrejinha dele? Zero. Entendeu? Mas ele vem aqui no canal Vem Senhor Jesus porque ele não consegue simplesmente deixar com que o Ezequiel se expresse. Ele precisa
criar uma interpretação segundo a qual Ezequiel não admite erros e não admite culpas, e ele culpa a tal da Adriana, e ele culpa a igreja, e a Adriana não tem problema nenhum, a igreja não tem problema nenhum, o problema e a culpa é toda só do Ezequiel e ponto final. É muito curioso, né? O Ricardo acaba oferecendo pra gente um exemplo perfeito do que é uma pessoa falando sozinha, né? Que não dialoga com os fatos, que não dialoga com a complexidade da realidade, que não dialoga com o conteúdo que ele mesmo diz que viu, como a gente colocou aqui no trechinho do vídeo, que demonstra que não, eu não coloco a culpa do meu sofrimento, das coisas na Adriana, tá? Apesar de que a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Brincadeira, tudo bem? Mas vamos falar um pouquinho sobre culpa. E hoje eu quero, inclusive, dar uma aula para vocês sobre pecado original, tudo bem? Eu vou anotar isso aqui, original. Eu vou anotar isso aqui para não me esquecer, espero que eu não me esqueça, porque eu tive um insight bem interessante sobre isso quando eu li os comentários do Ricardo. Mas, antes de falar sobre o pecado original, eu quero comentar aqui as frases do Ricardo, brevemente, e colocar algumas perspectivas, tá? Então, vamos lá. O Ricardo diz que todo o meu sofrimento é resultado da minha escolha, porque eu ia casar com a Simone, e aí eu não pensei nos sofrimentos da Simone ao eu terminar o meu relacionamento com ela, e aí eu voltei com a Adriana, e agora eu colho o que eu plantei, sofrendo as consequências do que eu mesmo fiz, e aí, tipo, a culpa é toda minha e ponto final. Então, nesse aspecto, inclusive, o Ricardo, ele nem lida com as culpas da Adriana. Será que a Adriana não teve uma culpa ao eu terminar o meu relacionamento com a Simone e voltar com ela? E caso a Adriana tenha essa culpa, por que a culpa seria toda minha e não toda da Adriana? Porque eu tenho críticas à igreja públicas e a Adriana não. Aí para você, Ricardo, é mais fácil lidar em culpar o Ezequiel que tem críticas à sua igreja e excluir as culpas da Adriana na situação? O que já demonstra que você não tem um bom julgamento a respeito destas coisas. Você só está em busca de um motivo para minimizar as coisas que o Ezequiel fala. E aí você quer dizer então que a culpa é toda minha, que acabou a conversa, né? E você diz que eu coloquei a culpa de tudo na Adriana, e eu já demonstrei para você que eu não fiz isso, e etc e tal. E aí você diz assim que eu que decidi terminar o meu casamento, então eu devo assumir o meu grande erro e tentar parar de tentar me vingar da igreja. É que essas coisas não são muito bem conectadas da forma como você imagina, tá, Ricardo? Mas, por exemplo, o que acontece? Eu não acho que foi um erro eu terminar o meu relacionamento com a Simone, tá? A despeito da Simone ser uma guria muito gente boa, e a gente se dá bem até hoje, a gente conversa, bota o papo em dia. A Simone tem vários filhos, né, que ela fez depois de terminar comigo, e com o marido dela lá e tal, etc. E, né, são crianças que hoje existem e que não existiriam se eu tivesse casado com ela, e aí talvez eu e ela teríamos os nossos filhos e não teria esses filhos dela com esse outro cara. Assim também a Adriana tem filhos com outro cara, e se eu e a Adriana tivéssemos casados, nós dois poderíamos ter filho e não teria esses filhos que ela tem com outro cara. Mas eu não me casei nem com a Adriana, nem com a Simone, e elas casaram com outras pessoas, tiveram seus filhos e tá tudo certo nesse aspecto, tudo bem? Mas eu não acho que foi um grande erro, isso não, pelo contrário, tá? Acho que a despeito de ter havido erros e problemas da parte da Simone, da parte da Adriana, da minha parte, acho que no final das contas as coisas aconteceram mais ou menos numa direção ok. Inclusive com a Adriana não ficando comigo, ficando com o marido dela, acho que foi uma decisão correta da Adriana nesse aspecto. Eu só discordo da forma como a Adriana fez essas coisas e o impacto que tudo isso teve na minha vida, mas não do fato em si, tá? Inclusive nem me incomodo com o fato da Adriana ter terminado comigo e ficado com outra pessoa. Acho, inclusive, que a Adriana fez corretamente nesse aspecto. E aí você fala assim que eu não me importei com o que a moça iria sofrer. Isso é verdade. Todo fim de relacionamento, seja ele qual for, ele envolve um grau de sofrimento. E às vezes, cara, a gente não pode ficar realmente se importando com o sofrimento das outras pessoas ao terminar um relacionamento, porque nós não podemos ser obrigados a ficar com alguém
porque a outra pessoa vai sofrer caso a gente não fique com ela. E nesse aspecto, a Adriana também, ela não deveria considerar, tipo, ficar comigo sem querer ficar comigo, porque se ela não ficasse comigo eu iria sofrer. O ponto nunca foi esse do meu problema com a Adriana. O ponto é que a Adriana poderia e deveria ter terminado comigo, mas poderia ter feito isso de uma forma um pouco mais cuidadosa, menos mentirosa, menos falsa, e que me fizesse entender o real problema, o real quadro da situação que estava fazendo ela não ficar comigo e ficar com outra pessoa. Porque se eu soubesse a realidade, eu não me sentiria tão mal comigo mesmo, como foi o problema que a Adriana causou, que é o maior problema de todos para mim. O problema não é ela ter a liberdade dela, o direito dela de fazer o que ela quiser da vida dela. Para mim isso é só o livre-arbítrio e tá tudo certo. Mas a forma como ela fez não foi uma forma correta. Entende? E isso teve implicações muito ruins no meu coração, de mim para comigo mesmo, porque eu não consegui inicialmente entender o problema. E eu me culpei em relação à situação. E aquilo foi uma coisa absolutamente devastadora para mim, na minha cabeça e no meu coração. Mas eu reconheço que, em ampla medida, 99,9% desse problema é culpa minha. Fui eu que coloquei na minha cabeça certas coisas que não deveria ter colocado, fui eu que acreditei no que eu não deveria acreditado, fui eu que alimentei coisas que eu não deveria alimentar, e etc. Fui eu que tomei decisões que não deveria tomar. E, tipo, nada disso é um problema aqui, porque tudo isso já foi dito, já está dito, e ninguém disse o contrário, entende? Então você, Ricardo, é só um retardado mental que está tentando aqui passar pano para uma igreja vagabunda, corrupta e mau caráter, se metendo numa história a respeito da qual você sabe muito pouca coisa. Porque, veja bem, ainda que eu tenha gravado uma série de algumas horas contando um pouco essa história é uma história de anos, que envolve um monte de gente, e que se as outras pessoas fossem contar essa história para você, elas iriam contar de uma perspectiva diferente. Então, não é como você pensa, entende? As poucas horas que eu gastei contando essa história são o resumo do resumo do resumo do resumo. Não é o quadro completo da complexidade do coração de cada pessoa envolvida e de como que acontece ou não acontecem as coisas, entende? E o meu ponto em trazer essas coisas, especialmente no meu último vídeo aqui no canal, é só para que as pessoas não fiquem cometendo erros crassos ao tentar imaginar que o meu problema com a igreja é X, quando na verdade é Y, tudo bem? E eu faço isso, inclusive, em um contexto que é negativo para mim mesmo, né? É uma exposição de fraquezas, defeitos, pecados e problemas meus de forma pública, entende? E vocês têm todo o direito de ter as opiniões de vocês sobre mim, ou sobre a Simone, ou sobre a Adriana, ou sobre qualquer outra pessoa, os maridos da Adriana, da Simone, de quem quer que seja. Tá? Mas vocês precisam entender que vocês também têm que ter um pouco de cuidado em entrar em contato com o meu conteúdo e achar que vocês podem sair julgando essas pessoas, o que elas fizeram ou não e por quê, entende? Não é simples assim, eu nunca pretendi que fosse simples assim, e você, Ricardo Santos, é só um completo retardado mental que está se metendo numa história que você não faz ideia, tá bom? Mas enfim, tudo bem. Aí você continua dizendo assim, que o que deixa você triste é que eu passei a culpa para a igreja e a culpa é toda minha. Não, veja bem, as culpas da igreja, instituição e pastor X, pastor Y, são as culpas da igreja, do pastor Y, X ou etc. Ninguém está dizendo que a culpa de eu ter tomado uma decisão de não casar com uma pessoa e tentar casar com a outra e no fim casar com outra ainda é da igreja ou do pastor XYZ. Ninguém nunca falou nada disso, cara. Você é só um imbecil, entendeu? Aí você diz assim, que eu errei feio e joguei a minha felicidade no lixo. Aí é que você se engana. Eu sou uma pessoa muito feliz sem a Adriana, fui muito feliz com a Carol, fui muito feliz com a Simone, fui muito feliz com outras mulheres, e a vida é assim, e na vida é assim, cara. Você, por exemplo, pensa assim, ó, se eu tivesse me casado com a Adriana, eu teria as felicidades de me casar com ela e as tristezas de me casar com ela. Se eu tivesse me casado com a Simone, eu teria as felicidades de me casar com a Simone e as tristezas de me casar com a Simone. Casando com a Carol, eu tive as felicidades de me casar com a Carol e as tristezas de me casar com a Carol. Se eu ficasse solteiro, eu teria as felicidades de ser solteiro e as tristezas de ser solteiro. E se eu me casar com qualquer outra pessoa na face da Terra, eu teria as felicidades de me casar com essa pessoa e as tristezas de me casar com essa pessoa. Porque na vida não tem só o lado bom.
tudo que você faz tem o lado bom e o lado ruim. Ser pastor, se eu nunca tivesse sido excluído da igreja, teria as felicidades de ser pastor e teria as tristezas de ser pastor. E ao ser excluído do ministério, tem as tristezas de ser excluído e tem as felicidades de ser excluído. E isso é só o básico da realidade. E se você acha que as coisas que eu falo implicam que eu joguei a minha felicidade no lixo, você é uma pessoa de uma absoluta superficialidade no entendimento do que é a vida, cara. E é por isso que eu falo que você e qualquer pessoa que pense como você é absolutamente retardada mental. Tudo bem? Beleza. Aí você fala que... Você diz assim, que você não é burro, né? Porque eu tinha dito que você é burro. E aí você fala assim, eu não sou burro. A igreja errou em te desligar do ministério. Porém, a culpa por todo o seu sofrimento é sua. Mas como é que pode a igreja errar? Vamos colocar dessa forma. Agora você muda o assunto da Adriana para a igreja. E agora a igreja erra. Mas os sofrimentos decorrentes desse erro são todos culpa minha. Que, por exemplo, veja bem. Veja que o meu desligamento do ministério, ele envolve certos sofrimentos. E esses sofrimentos só existem porque a igreja me desligou estando errada. E como é possível que eu tenha a culpa de algo que foi outra coisa, outra entidade, outra pessoa que fez errado? Você pode explicar para mim, Ricardo? Inclusive por isso tudo tem muito a ver com a doutrina do pecado original, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas então veja bem, por que você é um retardado mental? Porque você vem aqui admitir que X instituição comete um erro, mas os sofrimentos decorrentes desse erro é de outra pessoa. É meu os erros. Ah não, porque um dia eu decidi não casar com a Simone e tentar casar com a Adriana, aí tudo que acontecer na minha vida a partir de agora, mesmo que sejam outras coisas e outras pessoas fazendo coisas erradas contra mim, daí é culpa minha, porque eu tomei uma decisão um dia na minha vida. Cara, é só um completo imbecil aqui nos comentários do canal Vem Senhor Jesus. Aí você fala assim, que a igreja adventista é a menina dos olhos de Deus. Olha que engraçado, né? A igreja errou. Mas é a coisa mais querida de Deus, é um negócio maravilhoso. Deus está muito satisfeito, muito contente, está muito bem. Ai, Senhor, aí o joio vai cair, eu tenho que arrumar outra mulher, eu não posso mais vacilar. E é para eu parar de culpar a igreja e buscar tratamento. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as culpas da igreja hoje, tá? Então também tenho que anotar isso aqui para eu não esquecer. Mas agora a gente pode falar um pouquinho da doutrina do pecado original, tudo bem? Ai, tá uma barulheira aqui fora, eu não sei nem se vocês estão ouvindo ou não, tá uma obra aqui, de quem que é a culpa disso aqui, né? Alguém quer fazer uma obra aqui do lado da minha casa. Ai, cara, cidade grande assim demais é tensa, né? É obra infinita, nunca tem fim, né? Um monte de construção de prédio ao redor. Reforma e coisa arada. Culpa do capitalismo. Enfim. Mas o que acontece, assim, quando a gente se depara com a interação das culpas, a gente tem que lembrar um pouquinho de uma das doutrinas mais fundamentais da palavra de Deus. E aqui é mais um aspecto da imbecilidade, da burrice de pessoas como o nosso amigo Ricardo. A interação das culpas é uma das coisas mais complexas da vida e ela está no cerne da revelação bíblica sobre a realidade humana. Eu não vou ficar aqui lendo coisas da Bíblia, porque senão também vai longe, tá? Mas basicamente, na Bíblia, existe uma estrutura de culpa, e talvez o que eu vou falar aqui pode ser um pouco polêmico e um pouco complicado para algumas pessoas, que tem que ver com Deus, com o diabo, com Adão e Eva e com os pais de todas as pessoas que existem, de cada pessoa, ok? Então, isso aqui, cara, é uma das coisas mais interessantes da vida. Mas é uma coisa que também traz muitas complexidades e tem muita gente, assim, que dá um nó na cabeça da pessoa, assim, quando ela pensa nisso aqui.
Porque isso aqui é uma coisa muito maluca. Ah, e também, além dos pais de todas as pessoas, depois tem a culpa de cada pessoa que existe, tá? Ou as culpas, né? Então, o que acontece? Nós cristãos, adventistas do sétimo dia, que temos uma visão arminiana da soteriologia, nós temos uma teodiceia do livre-arbítrio. Tá? O que é a teodiceia do livre-arbítrio? Nós entendemos que a justiça de Deus, ela implica a existência do livre-arbítrio das criaturas, por exemplo, dos anjos e da humanidade. E por causa do livre-arbítrio, Deus não é o culpado do pecado e da morte. Tudo bem? Entretanto, esta teodiceia, ela não elimina um problema fundamental, que é o problema de que Deus deu realidade e vida a tudo o que existe de certa forma, tá? Então, Deus, ele é o grande agente da realidade, ele é o criador do universo e da vida e tudo mais, ok? Legal. Só que ele, como um ser onisciente, ele sabe o que vai acontecer mesmo que antes que aconteça. Então, ao dar vida ao diabo, ao dar vida a Adão e Eva, ao dar vida a cada pessoa, ele sabe tudo que toda pessoa vai fazer e tudo que todas as pessoas vão gerar de consequência em relação a todas as suas escolhas. E as pessoas vão transar e fazer filho, e assim vai dar origem a todas as pessoas que vão existir na história humana. Tá? E Deus já sabe de todas essas coisas de antemão, tudo bem? Só que o que acontece? Quando Deus cria o diabo, ou ele cria Adão e Eva, ou ele cria cada pessoa, teoricamente, existe uma questão que é assim, especialmente a relação entre Deus e diabo, que é um pouco a relação que dá origem a todos os problemas depois dele, Deus cria o diabo de uma certa forma. E de que forma é essa? Deus cria o diabo perfeito. Mas ele é perfeito, mas ele tem a possibilidade da imperfeição, que tem a ver com o livre-arbítrio. Se o diabo não quiser obedecer, se o diabo quiser se rebelar, se o diabo quiser negar o Criador e negar a lei do Criador e fazer o contrário do que Deus quer, em tese existe essa possibilidade. Mas essa possibilidade existe em um contexto em que Deus cria o diabo perfeito e avisa o diabo, olha, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é legal, e etc e tal. De maneira que o diabo, ele não é uma criança, o diabo não é um inimputável, o diabo não é uma pessoa que toma decisões, tipo assim, por instinto, como se fosse tipo um ser humano burro e aí fez um negócio e estragou tudo. Não. O diabo é um ser de uma ordem mais elevada, que não pode lançar sobre a sua experiência nenhuma explicação do tipo, eu não sabia que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. A ideia é que o diabo é um ser consciente, maduro, perfeito. Só que ele poderia entreter na sua cabeça e no seu coração dúvidas, descrenças, rebeldias e desconsiderações em relação à vontade de Deus, que tem que ver com o fato de que o Deus, né, da realidade, ele é um Deus que deseja que as pessoas tenham uma existência real. E a liberdade, ela acaba que está implicada numa existência real, né? Porque se Deus criasse meros robôs que vão obedecer independentemente de qualquer coisa, Deus não ia dar vida a seres, tipo, entre aspas, de verdade, entende? E Deus, ele quer que as pessoas existam de verdade, inclusive com os dilemas da liberdade. E aí Deus dá existência ao diabo e dá liberdade ao diabo, como ele dá a todos os demais anjos.
E o diabo é o primeiro anjo que vai pegar esta hipótese de liberdade para fazer o que Deus não quer fazer e para convencer outros anjos a fazer o que Deus não quer que seja feito. E aí você tem a existência do diabo e dos seus anjos como seres contrários a Deus e aos anjos de Deus, tudo bem? Que tem que ver com a origem do mal e do pecado e etc, e etc, e etc. Só que daí Deus cria Adão e Eva. E Adão e Eva, eles não eram anjos, eles eram seres humanos, mas eles eram seres humanos de uma ordem superior a eu e você, que somos os filhos de Adão e Eva após a queda. Porque antes da queda, Adão e Eva tinham uma experiência mais ou menos parecida com o diabo. Não no aspecto de serem anjos, mas no aspecto de serem criados perfeitos e sem pecado, mas com a possibilidade da imperfeição. E aí a possibilidade da imperfeição também responde aos mesmos critérios do que Deus deu em relação ao diabo e seus anjos. Deus quer que tenham existência real e liberdade real. Só que o que acontece? Adão e Eva não desenvolveram o pecado no mesmo sentido em que o diabo desenvolveu. Da mesma maneira, os anjos que caíram com Lúcifer também não desenvolveram o pecado da mesma forma que o diabo. Porque, na verdade, quem desenvolveu o pecado de verdade foi o diabo, é um ser singular, entendeu? E ele vai espalhando esse vírus aos demais anjos e depois a Adão e Eva, e assim vai atingir toda a humanidade. Mas tudo começa com esse cara singular, esse anjo, tudo bem? E no final disso, todas as culpas interagem com a culpa desse cara. E o que acontece? Assim, então, Adão e Eva existem sem pecado, mas com a possibilidade do pecado, e eles são seduzidos pelos enganos e mentiras do Satanás lá no Jardim do Éden, através da tal da serpente. Beleza. Aí eles também se unem à rebelião contra Deus, e agora Adão e Eva vão fazer filhos, e esses filhos não vão nascer perfeitos e sem pecado, com a possibilidade do mal, mas sem o mal, no paraíso. Não, eles já vão nascer dentro do rolê do pecado e do mal. Eles já não terão mais esta mesma escolha, e todos serão envolvidos em um contexto de pecado e morte. Ok? E a Bíblia vai dizer que a morte entrou no mundo por todos os homens, mas passou a todos porque todos pecaram. E aí a Bíblia mantém as duas ideias ao mesmo tempo. O pecado, ele é uma herança que passa de um para o outro, e ele também é uma escolha que cada um faz e é responsável por fazer. E aqui está toda a noção do pecado original. Então, Adão e Eva começam a fazer filhos e transmitem o pecado a eles, e todos eles escolhem os seus próprios pecados nas suas próprias escolhas. E assim as pessoas vão existindo, e elas vêm ao mundo, e elas começam a transar umas com as outras e fazer filho. Transa e faz filho, transa e faz filho, transa e faz filho. E aí a gente sai de uma comunidade de 2 seres humanos no paraíso para hoje uma comunidade de 7, 8 bilhões de pessoas muito longe do paraíso. Que é a realidade na qual eu e você, inclusive o fake aí, existem. E todos nós existimos. A Adriana existe, o marido da Adriana existe, a Simone existe, o marido da Simone existe, eu existo, a Carol existe, ou qualquer outra pessoa existe na face da Terra. E é assim que funciona. E o que acontece, assim, não existe ninguém que carrega todas as culpas da realidade. Nem Deus, nem o diabo, nem Adão e Eva, nem os anjos, nem os demônios, nem nenhuma pessoa na face da Terra. Todas as culpas são compartilhadas, ainda que, em determinadas questões, algumas pessoas dessa história são mais culpadas do que outra. E é engraçado que todas as culpas começam com Deus. E também é engraçado que a culpa de Deus, ela é uma culpa positiva, que é um padrão diferente das culpas dos demais. Porque qual que é a culpa de Deus? A culpa de Deus é dar vida e dar liberdade. E Deus tem essa culpa.
Porque ele deu a vida para o diabo, ele deu a vida para os anjos, ele deu a vida para Adão e Eva e ele deu a vida para todos nós. Ele também fez isso, tipo assim, se miscuindo na vida de todo mundo, né? Porque como Deus é o Criador, ele está presente na vida de todo mundo. Então, por exemplo, você e a sua mulher têm um filho, tipo, Deus deu vida a esse filho através de vocês dois, né? Que é uma coisa bem maluca, assim. Então, por exemplo, o marido da Adriana e a Adriana têm filhos. Deus deu filhos através deles. A Simone e não sei quem tem filho. Deus deu filhos através dele. Vamos dizer que um dia eu tivesse filho, ou eu tenha filho. Deus vai dar vida através disso. E assim funciona, entende? E Deus tem essa culpa. Mas essa culpa não é a culpa nem do pecado e nem da morte. Essa culpa é a culpa de quem dá a vida. Ok. Mas quando a gente começa a colocar o diabo na história, aí você já tem uma culpa negativa. Então ele pega a vida que Deus deu para ele, que é culpa de Deus, e faz o contrário do que Deus quer. Aí não é culpa de Deus. E aí ele tem a culpa negativa. Então ele cai, ele peca, e ele começa a mentir, enganar os outros e seduzir os outros. E agora, ele é a culpa negativa que influencia o outro a também ter a culpa negativa. Mas, por exemplo, em tese, se não tivesse um anjo que começasse essa história, vamos dizer que nenhum nunca começasse, nunca nenhum teria culpa. Mas um começou e influenciou o outro. Daí o segundo prestou atenção naquilo ali, tipo Adão e Eva como caíram. Vamos dizer que o segundo anjo que caiu também foi parecido com Adão e Eva. O diabo chegou na cabeça dele e disse, cara, já parou pra pensar? Se a gente desobedecer, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, bababá, e o cara, não, nunca parei pra pensar, mas é verdade, e se fizer isso, aquilo, bababá. Daqui a pouco o cara, mano, então vamos desobedecer? Aí alguém poderia dizer, não, eu não vou desobedecer não, tá maluco? Aí ele foi falar com o outro, mesma coisa, pá, não vou desobedecer não. Chegou no terceiro, ele, cara, bora, vamos desobedecer. Aí caiu o segundo. Aí o segundo agora tem uma culpa negativa em cima da culpa negativa do diabo. Então esse segundo anjo que cai, ele tem a culpa dele e tem a culpa do diabo junto. Ele não tem a culpa do diabo, mas na queda desse cara tem a culpa do diabo e a culpa de quem deu ouvido ao diabo. E aí começa toda a estrutura de culpa compartilhada entre todas as criaturas rebeldes e pecaminosas da face da terra. E a Adriana é uma pecadora na face da terra, e a Simone é uma pecadora na face da terra, e o Ezequiel Gomes é um pecador na face da terra, e a igreja é composta de pessoas pecadoras na face da terra. E todos nós, como seres humanos, temos pecado e temos culpa. Não tem ninguém sem pecado e sem culpa, tá? A única pessoa nessa história toda sem pecado negativo, sem culpa negativa, é Deus. E inclusive é por isso que Deus se faz homem em Jesus Cristo e assume a culpa de todo mundo. Assume a culpa da Adriana, do marido da Adriana, da Simone, do marido da Simone, a minha culpa, a sua culpa, a culpa de todo mundo. O que inclusive também remonta a culpa dele ter criado todo mundo, mas a culpa disso não é uma culpa negativa, mas ele assume a culpa negativa também, e ele morre na cruz para redimir e perdoar e salvar. E essa é a mensagem da igreja. E todo mundo que tem essa mensagem na igreja também faz parte dessa mensagem, porque são pecadores alcançados por esta mensagem de redenção, de perdão, de graça, de salvação e etc e tal. Tudo bem? Ok. E quando a gente entende as coisas desta forma, a gente começa a tentar entender também aquilo que seria a culpa do cristão. Tanto individualmente quanto coletivamente, falando em contextos de igreja. A situação do cristão é uma situação complexa em relação a essa história. Porque como que as coisas seriam se as coisas fossem mais simples, tá? Vamos tentar entender uma versão simples das coisas e depois vamos entender a complexidade da realidade, tá? Como que funciona isso? Vamos dizer que acontecesse da seguinte forma. Vamos dizer que no momento em que uma pessoa se convertesse de verdade, acontecesse um seguinte fenômeno.
a pessoa fosse transformada num abrir e piscar de olhos e saísse da terra e fosse para o céu no exato momento da sua conversão. E chegando no céu, ela não tem mais pecado, ela já foi transformada de corpo, alma, mente, história, ela não tem nenhuma marca dos seus pecados. Ela, literalmente, saiu da terra e foi para o céu, saiu do pecado e foi para um mundo sem pecado, saiu do reino da morte e foi para o reino da não morte. Vamos dizer que fosse isso o que acontecesse quando as pessoas se convertem. Nesse caso, nenhuma pessoa convertida teria nenhuma culpa. Porque no momento que a pessoa se converte, ela seria transformada, trasladada, ia para o céu ter a vida eterna, e lá no céu e na vida eterna, ela transformada não ia cometer nenhum pecado, não ia ter nenhuma culpa, ela teria a condição de Jesus Cristo, vamos colocar desta forma. E aí você teria um quadro bem simples. Ninguém na Terra seria convertido, e cada pessoa que se converte iria imediatamente para o céu no momento da sua conversão, desde que ela fosse uma conversão verdadeira. Legal. Entretanto, o que acontece na igreja não é isso. O que acontece não é que as pessoas convertidas, pretensamente ou verdadeiramente, elas não saem da terra para o céu e elas não se tornam sem pecado. E elas continuam tendo pecados e culpas enquanto cristãs na terra. Só que esses pecados e culpas, em tese, eles deveriam ser um pouco diferentes dos pecados e culpas das pessoas não convertidas. E aqui nós temos uma questão assim muito interessante. Porque o que acontece assim? Todo mundo que é convertido peca? Sim. Mas o convertido peca todos os pecados que existem no mundo sendo pecados? Jamais. Porque tudo isso aqui remonta ao conceito de pecado, que tem que ver lá com o pecado original, que o pecado tem que ver com a natureza humana por um lado, e com as escolhas humanas por outro lado. E a depender da sua conversão, a sua natureza pecaminosa não é eliminada, mas ela é abrandada. E assim as suas escolhas podem se tornar um pouco melhores do que elas seriam se você não tivesse a sua natureza abrandada no contexto da sua conversão. O que significa dizer que o cristão, ele não é perfeito, mas ele precisa ser melhor do que ele seria se ele não fosse convertido. E ele tem que ter tipo um padrão meio que mínimo, que tipo assim, se você não atingir pelo menos aquele padrão mínimo, você não é um verdadeiro convertido, você não é um verdadeiro cristão. Mas como você não é perfeito, você continua tendo culpa e tendo pecado. O grande problema dentro da igreja é que existe uma teoria de que os cristãos deveriam ser melhores e existe uma realidade prática de que nem sempre os cristãos são melhores e às vezes eles são tão ruins ou errados quanto pecadores normais não convertidos. Ou às vezes até piores do que pecadores não convertidos. Porque, por exemplo, pense num padre que supostamente é convertido e está ali celebrando missa e que abusa XYZ, que vocês já entenderam. E uma pessoa mundana que bebe, fuma, blasfema contra Deus, mas não abusa de coisas aí que você sabe do que eu estou falando. Quem que é pior? O padre, supostamente convertido, é pior do que o mundano lá que está bebendo, fumando, blasfemando. Então, tipo assim, julgar essas coisas é uma questão complexa. Mas, assim como não existe ser humano sem pecado e sem culpa, não existe igreja sem pecado e sem culpa. Nem tem como. Porque a igreja, ela pode ser melhor, mas ela não é perfeita. E às vezes ela é pior. E ela é pior do que ela mesma deveria ser, e ela é pior do que o mundo.
Então, nosso amigo Ricardo Santos, é Ricardo Santos? Deixa eu ver o fake lá. Ricardo Santos, Z2X. Você muito se engana que você acha que você vai desvencilhar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na pessoa dos seus líderes e na sua organização, das minhas acusações, pretendendo que a culpa é toda minha desses problemas que eu relato. Por exemplo, quando eu explico para você que o meu ódio em relação ao que foi feito na minha vida dentro da igreja tem muito a ver com o meu problema com a Adriana, isso não quer dizer que a culpa é só minha. Quer dizer que tem a minha culpa, tem a culpa da Adriana, tem a culpa do namorado da Adriana, ou do marido da Adriana, ou de pessoas ao redor da Adriana, que podem ter influenciado ela a ser uma pessoa falsa e mentirosa comigo, criando um problema bem grave para mim, e depois resultando em todo esse processo do que aconteceu. Quando eu vou ser prejudicado por um líder vagabundo, cheio de culpas e pecados, que é pior do que um mundano dentro da igreja, essa interação entre a culpa de todo mundo vai criando o contexto da realidade tal qual ela é. E uma pessoa que pretenda que a culpa é toda minha e nada da Adriana, nada de ninguém ao redor da Adriana, nada dos vagabundos, nada da liderança, nada de ninguém, é simplesmente uma pessoa retardada mental que não quer entender o fenômeno, que não quer entender o problema, que quer simplesmente se desvencilhar das acusações que o Ezequiel faz em relação à sua igreja corrupta, vagabunda, mau caráter, e que por isso mesmo está cheia de culpa dos seus pecados. Porque, por exemplo, mesmo que a Adriana nunca existisse na minha vida, ou ela terminasse comigo de uma forma mais benevolente e eu não tivesse o problema que eu tenho em relação a ela, ainda assim, você usar dízimo para transar com puta em motel é pecado, e eu poderia acusar esta culpa desse retardado mental líder da igreja na internet de boa. E mesmo que eu não fizesse esta acusação, esta culpa permaneceria sobre a pessoa e sobre a igreja. Até porque, por exemplo, nesse caso, a culpa não é só da pessoa. A culpa também é da instituição que mantém a pessoa no cargo dela. Porque a igreja tem supostamente na teoria lá os regulamentos da igreja que diz que pessoas desse tipo não podem ser líderes. E quando a instituição permite uma pessoa que tem esse histórico ser líder, é culpa da instituição. É culpa da igreja. E por isso a igreja não só pode, como deve ser atacada em relação às suas culpas. Assim como também os seus comentários, apesar de eles serem muito burros e retardados mentais, eles têm um quê de verdade. A culpa é minha. O seu erro, algumas dessas culpas são minhas. Só que o seu erro é você achar que eu não sabia isso. E eu já mostrei o trechinho do vídeo aqui para demonstrar para você que é óbvio que eu sei isso. É óbvio que eu sei que a culpa dos meus pecados e dos meus problemas são minhas. São 99,9% minhas. Não são 100% minhas, porque tem o diabo, tem Adão e Eva, tem as outras pessoas ao redor, que muitas vezes criam certos contextos em função dos quais a gente erra nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Entende? Então, por exemplo, assim, a culpa do vagabundo visto em motel com puta usar o dinheiro de dízimo para transar com puta é 99,9% do vagabundo, mas é 1% dividido entre a puta, o diabo, sei lá o que aconteceu no mundo que permitiu esse cara conhecer essa imbecil e levar ela lá no motel e pagar o programa com dinheiro do dízimo. Entende? Mas óbvio que a culpa é do cara que escolhe fazer uma coisa desse tipo. Entende? Então, tipo assim, é assim que funciona. E esse papo do tipo, não, a culpa é do Ezequiel, o Ezequiel fez um erro lá no passado que suposta, e talvez nem seja nem erro. Do tipo, terminar com a Simone para ficar com a Adriana. E outra coisa, né? No comentário lá ele diz que eu não busquei a Deus para tomar essa decisão. Isso não é verdade. Pelo contrário, assim, quando a Adriana me procurou para voltar ao relacionamento comigo, eu me senti, inclusive, muito abençoado por Deus e eu entendi que Deus estava me direcionando naquela direção. Claro, eu estava errado na minha análise? Acredito que eu estava errado. Então, eu tenho a culpa de estar errado nesse aspecto. 99,9% desta culpa é minha, mas 1% é do Satanás, é da Adriana, que foi lá ir atrás de mim e me fez pensar desta forma. Entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa muito simples de entender. E é muito engraçado, assim, que as pessoas dentro da igreja, elas demonstrem, assim, que elas não entendem coisas básicas da realidade bíblica.
né? Porque tudo isso, inclusive, tem que ver com essa história, que tem que ver com a história de todo mundo, né? Todos nós temos 99,999% de culpa dos nossos pecados, mas tem uma parte que é do diabo, que é das pessoas ao nosso redor, em função das quais a gente comete os nossos erros, nos contextos dos erros em que a gente comete. E elas que cometem os erros com a gente têm 99% da culpa e a gente tem 1% da culpa delas também, ou do problema delas. Então, por exemplo, a puta tá cometendo um pecado, é 99,99% culpa dela, mas 1% é culpa do imbecil que paga pra transar com uma puta. Entende? Então é muito simples, é muito tranquilo, e a igreja está absolutamente envolvida nessas culpas. Não tem algo do tipo assim, não, a culpa é que a igreja não tem culpa. Essa é uma mentalidade católica, essa é uma mentalidade antibíblica, essa é uma mentalidade de retardado mental. E aqui no canal não é lugar para retardado mental, por isso o imbecil aí já está bloqueado. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.